Eu tô aqui para dar um parecer sobre a Magia de Boteco, que é um projeto que a gente começou alguns anos atrás, 2 anos atrás, na verdade, e eu vim aqui dar um parecer, o porquê que o Felipe Mosca não participa mais comigo do Magia de Boteco. Ok? Vamos lá. Eu acho que eu devo isso a vocês para não deixar todo mundo confuso. Vamos voltar uns 2 anos atrás, obviamente. Eu conheço o Felipe há uns 5 anos. Sempre que eu ia para Brasília, ele fazia o trabalho de carro, de Uber, né? Pra lá e pra cá, parará. E eu gostei dele, desde o início. Tanto se você vê os vídeos antigos do Magia do Boteco, tem eu e ele, tem várias entrevistas que ele conta a mesma história, parará, parará. Eu sempre gostei desse cara. Achei ele muito talentoso. E eu achava que Brasília não dava o valor pro talento dele. E aí, durante muitos anos, eu fiz várias propostas. Cara, vem morar em Curitiba, não sei o quê. E ele pensava, puta, eu morar em Curitiba, fazer o quê, cara? Puta, eu me inscrever pra mim, cara. Eu falei, eu não consigo te pagar um salário bacana, tipo, mas eu consigo pagar X. Tu acha que dá pra tu viver com X? Eu tô resumindo a história pra você entender o contexto, tá? Aí entramos num acordo. Ele falou, cara, dá pra eu viver com X. Eu falei, beleza. Ele veio pra Curitiba, eu pagava X pra ele. E aí ele veio pra ser meu roteirista. Pra escrever, me ajudar a escrever as piadas de stand-up. Que funciona o seguinte, eu tenho uma ideia durante a semana de premissa, uma história que aconteceu comigo ou não. E aí eu junto com meus roteiristas na segunda-feira, a gente escreve as minhas ideias, monta o texto e eu gravo no restaurante Nordestei, toda segunda-feira no meu bar, que tem aqui em Curitiba. Que eu tô lá toda segunda-feira, é onde eu gravo os vídeos de stand-up. Então o Felipe veio para trabalhar nisso, ser meu roteirista. E é um dos melhores que eu já trabalhei. De ideia, de rapidez, de ser sagaz. O bicho é bom. E ele veio trabalhar com isso comigo. Eu já tinha esse projeto do Magia de Boteco, só que o nome não era Magia de Boteco. Quem me assiste desde o início sabe que eu fiz uma dose história, das antigas, que eu gravava na minha antiga casa. Eu fiz no meu bar uma dose história, que eu chamava a galera para contar uma história, chamei músico, chamei a galera. E aí eu gravava isso aí esporádico. Quando me dava na telha, eu vou gravar uma dose história. E aí, quando o Felipe veio morar aqui, em Curitiba, a gente tomando uma cachaça lá no meu bar, a história é exatamente essa. Em vários vídeos ele já contou isso. A gente tava no meu bar tomando uma cerveja no balcão, eu falei, cara, tem um projeto meu chamado Uma Dose, uma História. E aí, às vezes falta conteúdo pra gravar, eu não tenho tempo. Tu não topa gravar comigo, não? Ele falou, topo. Você tá me gravando nós dois? Se você for no meu canal das antigas, você vai ver. Nós dois sentados na mesa, acho que os 5, 6 primeiros episódios é só nós dois, contando a história das nossas mães, do Nordeste, histórias de forró, de bagunça. E aí era gravado um por semana no meu bar, no Nordestei. Então, tanto que aquela parede dos primeiros programas é do restaurante Nordestei, que é o meu bar, aqui na Avenida das Torres. Aí começamos a gravar. Pô, foi massa. Primeiro episódio, aí foi o segundo episódio, vi o terceiro episódio, o quarto, eu falei, cara, vamos chamar convidados? Bora. Aí eu preciso chamar convidados. O programinha de 20 minutos. E aí começou a dar certo. Aí, obviamente, eu aumentei o salário dele. Ele falou, agora eu tô legal, beleza. Aí comecei a fazer convidado. Eu falei, cara, vamos fazer programa de 1 hora? Ele falou, bora. Temos programa de 1 hora, uma vez por semana. Era todo domingo. Aí começou a dar certo, cara. Eu gostei da ideia. Eu falei, vamos fazer 2 programas por semana, que a galera da internet pede. Ele falou, bora. Dobrei o salário do cara. Dobrei. E começou a dar certo. E aí, ano passado, eu tive a ideia o seguinte: eu falei, cara, vamos levar isso pro palco? E aí o Felipe falou, cara, tu acha que o pessoal vai assistir nós no palco? Eu falei, cara, eu acho que vai. Porque as histórias que a gente conta e tal, a gente senta, eu e você, e chama mais um roteirista, a gente monta o roteiro, e eu acho que no teatro vai ser do caralho, porque acho que não tem nenhum podcast do Brasil que tenha show no palco, com 2 comediantes. Porra, vamos. Entrei em contato com a minha produtora, a galera comprou a ideia, montamos o roteiro, montamos o show. E eu falei pra ele, meu, é 50-50 o show. Eu nunca tive ganância. Eu falei, meu irmão, ó, tudo que eu ganhar no show, 50% é seu,
50% é meu. Ok? Não, ok, maravilha. Fora o salário que ele ganhava comigo gravando. Então ele ganhava salário comigo gravando e ele ganhava 50% do show. Um projeto que eu criei, com a ajuda dele, de integrante, com um show que eu tive ideia de fazer, que coloquei ele, já dei a sociedade para ele. Foi isso. Ok. Aconteceu. Beleza. Ao longo dos meses que ia passando, quando o Felipe chegou aqui em Curitiba, ele tinha no Instagram 3.000 seguidores. E eu falei, caramba, fazer teu Instagram crescer. Papá, tudo que eu postava, colocava ele, todos os vídeos, os cortes, não sei o quê. Nunca na minha vida eu distingui ou diminuí o Felipe. Nunca. Eu sempre, quem assiste meus vídeos, eu sempre exaltei o cara. Sempre. Onde eu ia, eu falava dele. Qualquer programa, se pegar qualquer podcast, eu falava do cara. Fui no Ticaracatica com Bola e o Carioca. Abri um espaço, levei ele lá comigo. Abri espaço também para ele ir com o Ramon Coxinha, que hoje trabalha comigo, para ele ir no Ticaracatica. Abri as portas da minha casa para ele. Levei ele no Ceará, na casa da minha mãe, na casa do meu pai. A gente ficou lá buscando material para curtir. Fiquei lá curtindo no Ceará, atrás de piadas para escrever o show, né? Porque lá no Ceará é outra vivência. Toda vida que eu escrevo um show novo, eu vou lá pro sertão, pro interior, que tem a essência da coisa. Então, os 3.000 seguidores que ele tinha, ele começou a crescer. Quando o Felipe começou a crescer na internet, que é óbvio que ele vai crescer, que ele é talentosíssimo, não precisa eu estar aqui, não vim para falar mal do cara, vim para falar o que aconteceu, as coisas começaram a mudar, entendeu? Pessoas do meu convívio que trabalhavam comigo. Cara, Felipe tá assim. Porra, bicho, ele tá assado. E eu, gente, esquece, cara. Tipo, é profissional aqui, gente. A gente vem, grava e vai embora. Não tem? É isso aqui, virou profissional. Deixou, ao longo do tempo, ele foi deixando de ser meu amigo, pelas atitudes dele, e começou a ser profissional. E eu sei ser muito profissional. Eu sei ser profissional. Então começou a acontecer o quê? Ele começou a fazer os rolês dele, eu comecei a fazer o meu, parasse de um tempo, fizemos Magia de Boteco. E comecemos a rodar final do ano passado com o show Magia de Boteco. Aí vem a parte que a casa cai. E eu falo isso com uma profunda tristeza do fundo do meu coração. Porque assim, você não entra num negócio querendo perder. Isso que nós tínhamos é igual a um casamento. Você não casa pensando em se separar. Não, você casa querendo ter uma vida longa com a pessoa que está do seu lado. Então você faz uma parceria, você quer ir o mais longe duradouro possível. E assim, o que é que o Felipe fazia? Ele era responsável pelo meu AdSense do YouTube, pelo meu canal. Então quem subia os vídeos era ele, no meu canal, e colocava monetização. Quem trabalha com YouTube sabe, tem a ferramenta YouTube Studio. Tem um aplicativo chamado YouTube Studio que você entra lá e você vê quanto deu cada vídeo em dinheiro, quanto deu. Então ele chegava nos bares e falava: ó, quanto o Ceará tá ganhando aqui, ó. Tu acha justo o Ceará ganhar desse tanto de dinheiro e eu não ganhar? Eu quero metade disso aqui. É justo? Eu carrego o canal nas costas. Palavras do rapaz, do Felipe. Isso não foi uma pessoa que me falou. Foram várias pessoas que me falaram. Eu carrego o canal nas costas. Antes do Ceará me conhecer, o Ceará só era um comediante de stand-up. Só era um comediante de stand-up. Hoje o Ceará tem um podcast. Por causa de quem? De mim. Palavras do Felipe. Pois bem, eu conversei com esse cara na sexta. Aí tem outro amigo nosso que trabalha com a gente, amigo em comum do Felipe também, que eu chamo, que no sábado eu chamei ele para conversar. Eu falei: fulano, isso acontece? Ele falou: acontece, cara. O tempo todo. Isso acontece o tempo todo. O que é que o Felipe falava nas costas? Sem eu, o Ceará não tem um show solo. Sem eu, o Ceará não tem piada. Sem eu, o Ceará não vai na TV, não tem show. Amigos, vocês me acompanham aqui no meu canal,
Velho, enfim, eu faço isso desde 2010. Vai fazer 16 anos que eu trabalho. Antes de eu conhecer o Felipe e vir trabalhar comigo, eu já tinha 5 shows no YouTube completo. Eu tenho Oxe Foi, o A Trago Verdades, o Se Acalme, enfim, tem sete shows meus na internet. O Felipe Mosca trabalhou comigo nos últimos 2 shows, como roteirista meu. Ele nunca me deu nada. Tudo eu paguei para ele. Eu pagava. Cara, o roteiro é tanto, tá aqui o dinheiro do roteiro. Semanal eu pagava os roteiros. Mensal. Pra ele sair falando por aí que eu só tenho um show solo por conta dele, que as piadas que eu tô contando é dele, porra, cara. Primeiramente, eu te pagava, entendeu? O combinado não sai caro. Se eu pago para você escrever para mim e tu recebe o teu dinheiro, eu não te pedi nada. Isso é um trabalho como outro qualquer. Eu já escrevi para outros comediantes. Isso nas antigas, eu já escrevi para outros comediantes. Eu já dei texto pronto. Ó, tá aqui, ó. O cara chegava pra mim, será? Você precisa de quanto? 5, 6 mil. Na época, o cara, tome. Eu mandava texto de 10, 15 minutos para alguns comediantes que eu não vou citar, mas me ajudaram pra caralho aquele dinheiro naquele momento. Então ele começou a falar isso, nas rodinhas. Isso entre outras coisas, coisa de lavadeira. Aí eu chamei ele pra vir confrontar aqui em casa. Eu chamei ele, isso aconteceu sexta, sábado, chamei ele no domingo pra vir aqui na minha casa. Eu fiquei esperando o Felipe do meio-dia às 5h30. Eu falei, cara, vem aqui conversar comigo. Já vou. Tô na igreja. Eu já vou. Bom, enfim, chegou aqui em casa às 5h30 da tarde. Aí eu fui conversar, confrontei ele. Obviamente, ele negou tudo. Ele negou tudo. Não fiz. Eu falei, cara, mas não tem como. Todo mundo tá errado e você tá certo. Não existe. Eu falei, eu quero acabar a sociedade com você no Magia de Boteco, porque eu não consigo trabalhar com pessoas que eu não tenho mais confiança, cara. Bicho, eu sou muito coração, velho. Eu sou coração, meu irmão. Para eu trabalhar, com você, eu tenho que estar, nós temos que estar na vibe, tá ligado? Eu não consigo trabalhar com uma pessoa que eu não tenho admiração pela pessoa, que eu não goste da pessoa, ou que eu esteja com ranço da pessoa. Isso por quê? Como eu falei no início da conversa, isso é um relacionamento. E aí ele distorceu toda a história, que o Felipe é muito bom de argumento. É um cara que é um ótimo escritor e ótimo de argumento. Não, Ceará, mas não foi bem assim. O que eu falava no bar é que, tipo assim, ó, porra, o Ceará vai se matar, mano. Palavras do Felipe. O Ceará vai se matar, mano, porque o Ceará tá com diabetes e tá bebendo, comendo torresmo e tomando refri. Eu tenho medo do Ceará morrer, cara. Palavras que ele falava pra mim. Eu falei, meu irmão, tu é médico? Eu tomo minha cerveja, eu tomo. Eu como meu torresmo, eu como meu torresmo. Mas você não é médico. Eu tô medicado. Isso é as palavras do... Ele distorceu tudo, as histórias que me contaram, e meteu essa, que ele tava preocupado com a minha diabetes. Porque não é assim, Ceará. Estão colocando colocar areia na nossa amizade. Estão colocando areia na nossa amizade. Eu falei, então não, velho. A palavra que todas as pessoas ouviram do Felipe durante o tempo que ele trabalhou comigo foi: todos ouviram. Eu não vim em Curitiba para fazer amigos. Eu vim para ganhar dinheiro. Ele repetiu isso várias vezes. Eu falei, meu irmão, mas isso aí está certo, tem que vir atrás do teu dinheiro mesmo. E ele sentou daqui da minha casa, da minha frente, e falou: Ceará, nunca foi dinheiro. Eu sempre fui teu amigo. Eu falei, não, meu irmão, sempre foi dinheiro, Felipe. Você sempre quis dinheiro e eu sempre dei o dinheiro que você quis. Você combinou seu salário, você combinava seus horários. Antes de eu fazer qualquer coisa no Magia de Boteco, primeiramente eu perguntava para ele, meu irmão, o que é que tu acha? Tu acha que dá certo? Mesmo eu tendo feito o negócio. Eu montei um estúdio de audiovisual aqui em Curitiba, para a gente começar a gravar Magia de Boteco. Eu gastei uma bala, eu peguei um galpão, gastei uma bala para fazer o estúdio. Quem trabalha com isso sabe. Luz, câmera, os profissionais que trabalham, desde a moça que limpa lá o estúdio para mim, até o cara da internet.
Eu sempre banquei tudo. Nunca tirei R$1 do Felipe. Para ele abrir o AdSense do YouTube em mesa de bar e mostrar, olha quanto o Ceará tá ganhando. Tu acha justo ele me pagar esse dinheiro que ele tá pagando? Tu acha... Aí você que tá assistindo os vídeos, você acha justo? Porque na cabeça dele só entra o grosso. Tipo, o dinheiro tá entrando aqui, ó. No YouTube, tá entrando aqui. X dólar por mês. E as contas, quem paga, irmão? Quem paga aluguel? Quem paga o câmera? O cara da luz, o cara do som? Eu estou profundamente chateado, profundamente puto. Eu sou um cara que eu demoro a tomar minhas decisões. Mas eu tomo minhas decisões baseado não é na emoção. Eu tiro minhas conclusões baseado na razão, em números, em provas. O Felipe, ele é um cara que ele procura um culpado. Ele não vê o entorno, ele procurou um culpado. Eu só tô fazendo esse vídeo porque as pessoas, não, o que aconteceu? Eu tenho que explicar o que aconteceu. Foi isso. Pois bem, a gente aqui em casa, eu falei, cara, então faz o seguinte, me passa as senhas do Magia de Boteco, do Instagram, do YouTube e de todas as coisas. Beleza, eu passo. Ele saiu daqui de casa batendo o pé aqui. Pá, 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 chegou aqui, saiu. O que mais me irritou, deixa eu te contar, é que ele não pediu desculpa. Porque na cabeça dele ele não tá errado. Se o cara chega pra mim e fala, pô, será, me desculpa, mano. Eu tomei umas canas e falei um monte de merda pra você aí nos cantos. Naquele momento, eu falaria, ok, seja homem. Assuma essa porra que você fez. Pelo contrário, ele não assumiu. Ok. Saiu batendo os pés aqui de casa e foi-se embora. Passou uns 2 dias, ele mandando mensagem, eu falei, cara, eu não quero mais falar contigo, assim, eu não quero, até as mensagens aqui. Eu não quero mais falar contigo. Beleza? Segue teu caminho, eu sigo o meu, parará. Desejo sucesso pra você, e é isso. Aí passou-se uns 4 dias, eu falei, cara, você consegue mandar as senhas do Instagram do Magia de Boteco? Do meu TikTok? O meu TikTok gera dinheiro. Ah, outra coisa, meu TikTok. Meu TikTok gera dinheiro por mês. Gera tipo R$5.000 por mês. O TikTok. Pra ajudar, eu dei meu TikTok pra ele cuidar. Cara, cuida do meu TikTok, eu te dou 50%. Não, olha essa, olha essa. Ele falou que nunca foi por dinheiro, né? Olha essa. E aí, dá tipo R$5.000 por mês no TikTok. Eu ficava com 2.500 pra ele. Só que o dinheiro cai direto na conta dele. Eu confio nas pessoas. Eu passei meu TikTok pra ele cuidar do meu TikTok. Aí o que ele fez? Ele me passava metade do TikTok e ficava com o dinheiro do TikTok. Metade dele e metade minha. Agora, em janeiro, vieram os roteiristas para escrever comigo aqui o meu show. E o Mosca tem um amigo muito bom, rápido de raciocínio, ele falou, cara, tem como eu chamar fulano, vou chamar ele de Paulo aqui. Tem como, só pra você entender a história. O Felipe falou, tem como eu chamar o Paulo para vir escrever com a gente aqui? Que ele é bom. Eu falei, chama, mano, eu vou pagar um cachê para ele também. Pode chamar, eu conheço o cara, ele é rápido, traz o cara. Aí ele trouxe o cara pra cá, que era amigo dele, virou um amigo em comum, para escrever o show. Chegou o dia desse, meu dinheiro do TikTok. Aí eu falei, Felipe, cadê o dinheiro do TikTok lá, mano? Ele falou, será que você ia pagar quanto de hotel pro Paulo ficar no hotel? Eu falei, eu ia pagar 2.800, 10 dias. Ele falou, então, que ele vai ficar lá em casa. A parte tua do dinheiro do TikTok vai ficar pra mim, tá? Porque eu vou comprar coberta pra ele dormir lá em casa, porque lá em casa não tem coberta. Aí eu falei, meu irmão, 2.500 de coberta? Ele falou, não, mas tu não ia gastar 2.800, viado, no hotel? Eu fiquei com 2.500 pra comprar coberta pra ele dormir lá em casa. Eu falei, beleza, tá tudo bem. E eu deixei passar. Por quê? Nunca foi dinheiro. Pro Felipe nunca foi dinheiro. Beleza. Voltando ao estúdio, e aí ele começou a mandar mensagem comigo, depois que eu pedi pra ele, falei pra ele que a gente não ia gravar mais junto. Começou a mandar mensagem comigo, eu falei, cara, segue tua vida, assim, eu não consigo mais trabalhar contigo, porque eu perdi toda a confiança em você.
Ele falou bem assim: tem como você me pagar, já que a gente vai trabalhar junto, tem como você me pagar metade do salário que eu ganhava com você, pra eu dar dignidade à minha família? Aí eu falei, irmão, não tem como, porque eu tenho uma filha que eu pago pensão, minha filha tem 9 anos, e eu tenho uma ex-mulher que eu também pago pensão. Não tem como eu te dar dinheiro mais. Desculpa, cara. Aí passou mais 2 dias, eu falei, mano, tem como você mandar a senha pra mim do meu TikTok? Tem como você mandar a senha do Instagram? Vou dar essa mensagem, que eu vou mostrar essas porra aqui não pra vocês não. Mostrar essa mensagem que o Felipe me mandou. Tá aqui, ó. Eu falei, bom dia, amigão. Precisamos das senhas dos e-mails que tu ficou de me passar. Aí ele responde, você mandou mensagem embora nosso programa você mandou embora nosso programa sem motivo algum, sem me dizer que não vai me dar suporte em nada e pede todas as senhas que eu criei como se tivesse tudo bem? Eu falei, então beleza. Meu TikTok, tu não criou, né, criador? Aí ele falou, não criei. Criamos juntos, só um programa de humor gigante e fui expulso como se eu fosse um bandido, que ele é sempre a vítima, o Felipe, tá? Aí eu falei, isso mostra cada vez mais o seu caráter. Eu não disse que não vou devolver, ele respondeu. Dia 15 está na sua mão. Só vou pegar o meu mês de trampo lá. Ele quer o dinheiro do outro mês que vai entrar. E nunca foi dinheiro. Eu respondi, isso porque nunca foi sobre dinheiro. Tem que sugar até a última gota. Aí ele respondeu, bom, pense o que quiser. Dia 15 eu devolvo. Tá aqui, ó. Você pode pausar o vídeo. Consegue ver daí, Luiz? Talvez não. Tira o print e coloca na tela. Eu vou botar o print aqui na tela. A mensagem dele aqui, ó. Pense o que quiser, eu devolvo dia 15. E nunca foi sobre dinheiro. Fala turma, tudo bom com vocês? Felipe Mosca falando aqui, mais conhecido como Mosca da Magia do Boteco, que recentemente eu saí e foi uma saída bem conturbada, pegou não só eu, mas todo mundo de surpresa ali, e devido a tantas acusações, eu tenho que vir me defender aqui de toda e qualquer ali, eu consigo me defender tranquilamente. E assim, antes de eu falar um pouco sobre tudo que aconteceu, preciso que você entenda de onde que eu vim. Eu sou um cara nordestino, de uma cidade chamada Venturosa, no Pernambuco. Fui para Brasília com a minha família. E pô, aí agora como é que eu vou fazer? Não tenho grana para ir para os shows. Acabou que eu entrei para rodar nos aplicativos, mais conhecido aí como 99 a Uber. E aí, cara, calhou de eu ver um show do Ceará que ia ter em Goiânia. Eu tinha um mês e 40 dias de Uber. E eu peguei todo o dinheirinho que eu tinha, botei de gasolina. Meu irmão tava enchendo uma laje, falou, não, eu vou contigo, que o meu sonho é conhecer Goiânia. Achava que Goiânia era outra coisa, e a gente desceu pra Goiânia e cheguei lá, cara, não dava pra entrar no show, porque tava super lotado, ali finalzinho da pandemia. E aí eu fiquei lá fora tomando um e o Ceará saiu pra fumar. Eu tô contando minhas histórias, o Ceará escutou, chegou próximo a mim assim, e a gente ficou rindo lá, e o caraca, é o cara mesmo, pô, o Ceará é diferente assim, né, você conhecia esse cara só pela internet. Então, cara, o Ceará me chamou pra beber lá dentro, a gente sentou, e ele falou, conta uma história, eu conto outra, e pode ser que você tenha sido ali o primeiro vídeo da Magia do Boteco, ali as pessoas que estavam ao redor ali viram, eu contando histórias, e meu irmão, eu falei, Paulo, só tem dinheiro para mais 3 cervejas, e ele falou, eu tô com fome. Eu falei, cara, vamos continuar bebendo, porque um dia eu pedi a Deus para eu poder contar umas histórias assim para um comediante como o Ceará, e deu certo. Então eu contei as histórias, impressionei o cara, e ele falou, cara, quanto que você quer por essas histórias? Ele desbloqueou assim o celular, eu lembro disso até hoje, e eu bloqueei o celular dele e falei, se você quer contar as minhas histórias, elas são suas. Eu pedi a Deus um dia para eu contar histórias para um cara que nem você assim. Se eu te fiz rir, pode ser que seja real, eu consiga chegar também num padrão assim. E aí foi incrível. Aí pegou meu contato ali e tal, e ele fazia show na outra semana lá e me chamou para abrir. Eu fui abrir, eu lembro de dirigir assim o Uber o dia todo e falei, cara, se eu bater o carro aqui eu não consegui à noite abrir o show. E é muito engraçado assim ter chegado lá, abrir o show do Ceará e tal. E foi incrível ali, que gerou uma amizade da gente e tal, a gente passou um tempão conversando e, pô, quando o Ceará ia pra mim era uma alegria, assim, ele ia 2, 3 vezes por ano.
E isso ficou, ele ia lá, eu, porra, sempre... Teve uma época que eu nem recebia, não era ele, era a produção, eu nem recebia para levar ele nos lugares, eu levava por puro prazer, assim, de estar com o cara, ia comprar o cigarro dele, era incrível. E aí, cara, passou-se o tempo, a gente se aproximou por conta, engraçado isso falar, do videogame, cara. Eu e o Ceará, a gente virou mais próximo por conta do videogame. Escutar a voz do Ceará no fone foi uma coisa muito louca, assim. Ele tossindo, gripado na época. E a gente jogou Fórmula 1 e tal, e começou a jogar FIFA junto, e ali veio uma cumplicidade. Ele me apresentou pra uma galera que ele jogava, e eu contava minhas histórias, os caras rindo, e o Ceará me ligava, mano, gostei dessa história, como que a gente consegue fazer? Aí arrumava e tal, e assim a vida foi indo. Eu era muito feliz lá em Brasília, muito feliz assim, rodando. Pasmem, a galera acha que voltar a rodar nos aplicativos seria o fundo do poço. Só pra você entender, quando eu rodava na Uber, eu levava minha mãe. O fundo do poço. O fundo do poço era estar com a família, pô. Eu tinha um carro, eu ia nos lugares, parque da cidade, meu irmão e tudo. Então, tipo, eu era feliz pra caramba ali e tal, e pô, vivendo a vida e tal. E pô, se tu é amigo do Ceará, muitas portas se abriram pra mim. Pô, Mosca é amigo do Ceará, e eu, cara, amizade é uma coisa difícil, porque eu sempre penso assim, pra você ser meu amigo, eu tenho que ter conhecido tua mãe e ver de onde você veio. E um dia a gente acabou conhecendo, ele conheceu minha mãe, foi incrível e tal. E isso foi incrível, assim. Então eu tava vivendo o melhor momento da minha vida, assim. Teve uma hora que, porra, eu morava num apartamentozinho e tal, lá no Itapuã Parque, na verdade. E aí, cara, o Ceará um dia, com tanta história, a gente jogava Fortnite junto do Ceará. E essa zoeira ali do fone, você que joga um videogame ou não, sabe que você tem uma cumplicidade com a pessoa incrível. Então foi o que diferenciou a gente de tudo, assim. Ninguém conseguia pegar a gente no raciocínio quando a gente tava junto, porque a gente tinha essa cumplicidade. E aí o Ceará um dia me convidou para vir para Curitiba, mas nesse meio termo, cara, quando eu conheci o Ceará, a gente sempre discordava de muitas coisas, ele sempre com a opinião dele mais forte sobre você não tem nada, você tem que sair daqui, o cara com quase 30 anos não tem nada, e assim, eu tinha tudo, pô, eu tinha uma família, então isso pra mim era tudo, assim, tipo, era e é tudo. E era muito difícil, não era só largar as coisas pra trás e vir embora tal. Eu não tenho família aqui. E um dia ele me fez uma proposta, não, vamos lá, tal, vem trabalhar de garçom no meu restaurante, você faz um show comigo. Eu falei, pô, Ceará, eu não consigo, velho. Porque aqui eu rodo de Uber e tal, tenho um carro, tô perto de mãe e tal, dos meus irmãos. Então ele falou, não, vem, então eu consigo te dar um emprego e tu trabalha ganhando tanto. Eu falei, cara, não dá. E sabe aquela história que você fala assim, cara, eu vou falar um valor aqui, que é pro cara não querer e eu ficar tranquilo e a gente continuar a nossa vida assim, de boa, eu só ajudando ele de lá. E eu falei um valor e o Ceará falou, então pode vir. Cara, eu não acreditei, assim, eu falei, caralho, como assim, mano? Não, a minha cabeça ficou um zumbido por muito tempo, assim, eu não acreditava, Foi muito difícil contar pra todo mundo, né? Não foi muito difícil. E aí eu vim embora e tal. Caralho, mas é frio pra caralho. Se você olhar as primeiras entrevistas da magia de boteco, eram umas blusinhas de frio, né? Muito difícil essa época, assim. Vou tentar não cortar o vídeo, né? Acaba já é feio chorando, é foda. Mas é o vídeo mais difícil. E aí eu chego num dia e fui morar num bairro aqui e tal, e muito frio, Curitiba, sozinho e tal. E eu aprendi que o homem aprende mais sobre si quando tá sozinho.
Então, um dia, eu chego num dia, 2 dias depois eu contei uma história pra ele sobre uma música do Zezé, zoando assim, ele falou, vamos gravar essa história, e a gente grava o primeiro, falei, não, só pra movimentar meu canal, pô, 20 minutos ali, só pra ficar lá no canal lá, bora, aí a gente gravou, acho que num dia a gente gravava 3 episódios, e na outra terça-feira que ele tava de folga, a gente gravava mais 2, e ele foi botando no canal, e os primeiros vídeos começou a viralizar, umas histórias do Ceará, só do Ceará, e a gente pegou o primeiro convidado, e viralizou, que acho que foi o Vanderlei Silva, de uma piada minha, tal, e já tinha 3, 4 meses de magia de boteco, eu não tinha vídeo no meu Instagram. E um dia eu tava em Criciúma, eu acho, e o Ceará falou, pô, a gente tinha que dar um jeito de bombar o Instagram do Mosca pra ele descer aqui pro sul e fazer show. E eu falei assim, mas eu tenho que postar o que no meu Instagram? Até o produtor dele tava com a gente. Aí ele falou, cara, não sei. Eu falei, será eu posso cortar os episódios que a gente grava aquelas histórias e botar no meu Instagram? Aí ele me falou a frase assim, meta pau. Pô, até eu uso ela até hoje, essa frase, porque foi muito emblemático pra mim. Ele comendo assim, sei lá o que era, e falou, meta pau. E então, se você for ver no meu Instagram, os primeiros vídeos da Magia do Boteco que tem, tá a logomarca do Ceará. Eu não tinha logomarca, eu coloquei as minhas, a dele, né? Eu não tinha as minhas, eu colocava a dele, porque eu não me achava digno. Na gente e começou a viralizar uns vídeos lá no dele e começou a subir muito no meu, só que a galera começou a me cobrar que o Ceará não fazia collab comigo. Eu falava, cara, uma coisa que eu aprendi com o Ceará é cresça com as suas forças, porque aí o público será fiel a você. Isso eu aprendi isso na época que eu entrevistei o Ceará no Conversa Besta. Até pulei essa parte que eu tive um podcast nesse meio termo ali conturbado, fiz boas amizades e aprendi muito. E isso lá em Brasília. E eu aqui, cara, e a galera, não, ele tinha que te marcar. Eu falei, não, o Ceará me ensinou isso. Cresça com as suas forças. E assim fez. Eu postava os Reels e os Reels começou a dar banho. Caraca, será isso? Bateu 100 mil, ele incrível. E a marca d'água dele lá, mesmo no Ceará, que eu fiz. Eu vi um cara fazer na gringa, eu fiz igual. Porque eu também me tornei editor pro Ceará. E eu editava os vídeos pro Ceará para postar. Então eu era o cara que apresentava, que escrevia e que editava também. Estava muito feliz assim, morando só, tal. Morei um tempo aqui só, no frio do caramba, mas eu adorava editar. E aí, cara, passa-se o tempo, os vídeos começou a dar muito bom. A gente acerta um vídeo incrível e aí me ligam e me chamam para ir no Ticaracatica. Para mim foi um susto. Foi um susto assim, o caraca, o Bola e o Carioca, incrível, cara. A gente só jantava assistindo o Pânico. E eu fui, cara, só que a gente tinha um programa de 20 minutos, não tinha o que contar. Eu vou contar o quê? Eu só conto história de 20 minutos. E aí, cara, eu falei, cara, eu vou contar umas histórias aqui. Aí eu me lembrei de uma história do PlayStation branco, que algumas pessoas aqui já conhecem. E aí, cara, eu contei essas histórias, não sabia se tinha dado bom. A gente viaja pro Nordeste e chegando no Nordeste, alguma galera já me conhecia uma semana depois. E o PlayStation ficou isso. E eu, caramba, será que vai dar pra gente viver disso mesmo? Ele dava risada e falava, cara, eu já vivo, mano, quem não vive é tu. Então por isso que eu tinha essas frases de imagina viver disso. E a gente ali, a gente gravava junto, na segunda-feira a gente escrevia junto, de tarde a gente jogava videogame na terça-feira inteira junto, na terça-feira à noite nós ia gravar, quarta-feira ele tava de folga, a gente jogava videogame até tarde também, e gravava. E aí era no restaurante dele, e a vida foi se indo. E umas coisas muito boas começou a acontecer comigo, que eu não esperava, velho. Eu falava, caraca, mãe, eu acho que, tipo assim, acho que descobrimos uma coisa aqui. Minha mãe sempre pensativa, dizia, será, meu filho, como é que tá por aí? Pô, e o frio, e eu contava, e essa história da ligação de vídeo acaba até mudando o conceito do que é saudade, né? Você, pô, eu tô vendo minha mãe ali, tá tudo bem, então eu arrochava trabalhando, ligava com meus irmãos e tudo. E foi se passando o tempo, e a magia do boteco começou a ser uma coisa que eu chegava nos lugares e me conheciam, e eu sempre falo que o nosso público tá sempre trabalhando. E foi assim, e era tudo tão novo pra mim, como assim? Eu cheguei num lugar e toda vez eu contava pro Ceará, o cara me conheceu na padaria, me conheceu, e ele dando risada, e o Ceará sempre falou, você vai ser maior que eu, música tal. E isso era incrível, assim, eu falava, pô, se eu for mais, meu irmão, se eu for metade do que você é, eu acho que eu já consigo ter uma vida muito, muito boa. Eu já era muito feliz nessa época, eu já tinha, assim, vamos dizer, um padrão de vida bacana, mas era assustador, entendeu? Então, tranquilo, tal, mas
cara, eu não deixava isso me afetar de nenhuma forma, porque o que me projetou foi a magia do boteco, então eu não vou ficar fazendo, cara, convite para ir em rádio, para ir fazer vídeo com não sei quem, para ir fazer show. Eu nem ia fazer show, eu ficava, não, cara, eu vou tentar fazer a magia do boteco dar certo primeiro. E virou um show do teatro. Virou um show no teatro, eu falei, será quem é que vai querer ver nós, cara? Será, velho? Cara, e aí eu fui ver um dia, já tinham postado um tempinho, eu fui olhar Brasília, o mapinha, e eu vi umas cadeiras, já vendeu umas 10, ó. Só que eu tava vendo as que só estavam vagas, já estavam quase esgotadas. Isso pra mim foi incrível, assim, eu não acreditava. Porra, eu e o Ceará fizemos um bagulho massa desse e tal. Ele já tinha a carreira dele consolidada, então sempre muito generoso ali. Em termos de não, vamos fazer tal, porque ele queria se reinventar, também já procurava um produto para se reinventar e mostrou outro lado dele ali. E beleza, então a gente sempre teve uma cumplicidade de que ninguém entendia. Pô, eu chamo o Ceará de lixeiro, porque isso é uma piada da gente jogando. Isso é nós jogando o jogo, FIFA, o Fortnite, eu chamo todo o squad da gente, chamo a gente de lixeiro, ajuda o lixo, tarará. Então eu chegava no restaurante dele e falava, cadê o lixo? A galera achava, cara, era impressionante o Ceará dando risada, então a gente tinha um nível de intimidade, de zoeira, que transbordou isso na magia do boteco. A galera, mano, como que esses caras conseguem ter essa cumplicidade dessa forma, parece que se conhece a vida inteira. Era tudo jogando ali um FIFA, um Fortnite, gastando em piada, tanto que muita piada surgiu assim. E aí, cara, foi indo, só que a nossa amizade era tão massa, tão incrível, que algumas pessoas começaram eu não sei, a questionar isso. Cara, por que esses caras são assim? Ninguém tem essas amizades, vocês se conhecem desde quando? E eu vim de um lugar, turma, que graças a Deus eu tenho poucos, mas bons amigos. E eu apresentei os dois universos. O Ceará conheceu meus amigos. Então, se meu irmão é fã do Ceará, ele se tremia assim, cara, eu vou jogar com o Ceará e tal. E pô, é incrível, já acontece a história do PlayStation, que eu quase morri lá para poder ser amigo do Ceará e ter um videogame. E sempre muito feliz, então isso era um impacto muito grande. Minha família é fã de um cara que trabalha comigo. Cara, isso foi descomunal, assim, tipo, é uma felicidade muito incrível, tanto que a gente falava, a gente vive um sonho todo dia. E eu cheguei num lugar, turma, que eu sempre fui esse cara de vocês verem que qualquer tipo de pessoa que senta ali na magia do boteco, eu vou ter um assunto para puxar, e eu sempre, mas fui com todo mundo. Com todo mundo, eu não conseguia ser diferente. E no universo que a gente estava entrando, com esse grau de intimidade, cumplicidade, é muito perigoso. Porque se você trata todo mundo bem, as pessoas começam a se aproximar de você e você não sabe as intenções. Você não sabe quem são as pessoas. Então, isso a gente tem até uma zoeira, que o Ceará teve outros parceiros de trampo e o pessoal dizia, queimaram fulano pro Ceará, já queimou o Mosca, e o Ceará sempre dizia assim, o Mosca já é queimado, e a gente tava risada, porque a galera achava que a gente tava se vendo na hora, mas nós passou a tarde jogando Fortnite. Assim, cara, e era muito engraçado, eu sempre jogando ali com o Ceará, e eu sou até bom no Fortnite e tal, e o Ceará é muito engraçado jogando, e nós fazia piada, zoava e tal. Então, a galera começou a questionar isso, e a gente tinha isso, o Mosca já é queimado. Passa-se o tempo, a gente vai pro show no teatro, aí ali foi incrível, porque a gente convidou outro comediante gigante também para estar com a gente, e o show só agregou uma coisa assim absurda. Era 3 caras se zoando no palco. Era tipo, a gente viajava, cara, 3 cara, gente boa, tem um produtor, tem um câmera que grava a gente desde o começo. Eu falava, mano, já passou um dia nós viajando no país junto, e foi, cara, tanto que eu zoava ele, o Fabrício, que grava com a gente. Então, assim, cara, era incrível, era um sonho, tanto que essa frase, eu tenho essa frase, tipo, eu já vivia bem aqui em Curitiba, com o que eu ganhava lá na magia, eu tinha um salário fixo, e eu falei isso em BH, eu falei, cara, eu faria esses shows assim, eu viajaria o país de graça, porque eu já sou muito feliz. Tanto que até tem um comediante lá em Belo Horizonte que ele ficou rindo, até o Ceará falou, por que tu não avisou isso antes, tal? Porque eu já estava muito feliz ali.
incrível, coisas boas começaram a acontecer e a magia do boteco se tornou tão grande que depois do Ticaracatica, pela segunda vez que eu fui lá, a gente pensou, a gente podia ter um estúdio, e o Ceará, pô, não sei se dá, e os números do YouTube começaram a ser legais, eu falei, cara, se depender disso aqui provavelmente dê e tal, e a gente assim fez, aí fez o estúdio e tal, e começamos a gravar no estúdio, muita gente estranhou porque que saiu do bar, porque a gente gravava 2 da manhã, entendeu? Tem convidado que não vai 2 da manhã gravar, e tá ali no nosso estúdio e tal, e pô, voando assim, a magia do boteco voando, muita gente se aproximou, porque quando se tem um nível de um produto tão bom nesse meio, tem muitas formas das pessoas ganharem dinheiro, então começou a empregar muita gente, eu dizia não para muita coisa, divulga isso aqui, não quero, isso aqui não dá, tá, não sei o que, então eu dizia muito não para muitas coisas. Então ele tem a carreira solo dele, eu tinha a magia do boteco e estava desenvolvendo a minha também, né, que eu já fazia show há 8 anos já, tipo de stand-up e tal. Então, cara, acabou que o Ceará fazia uns trampos por fora e a gente tentava fazer ali na magia do boteco e tava indo super bem, tranquilo. E aí, cara, começou que eu não sou igual ao Ceará, a gente não tem o mesmo pensamento em várias coisas assim, a gente é amigo, mas a ser amigo é assim, é indiferente. É muito indiferente, se tem convívio, tem conflito, assim como você tem conflito com seu irmão, você tem conflito com um amigo seu, eu e o Ceará. Então, acabou que, tipo, eu tinha coisas para fazer fora do trabalho, eu tenho um casal de amigos aqui, que eu conheci jogando Fortnite há muito tempo atrás, coincidentemente moram aqui, em Curitiba. Então, tinha meus compromissos com eles, ia jantar, e acabava que eu não acompanhava o Ceará em alguns lugares. E por não estar com o Ceará em alguns lugares, deu brecha para algumas pessoas começarem a minar alguma coisa ali. Só que a gente sempre falava, ninguém vai conseguir queimar o Mosca pro Ceará e nem o Ceará pro Mosca. Não tinha como, a gente tava jogando todo dia. A gente não tinha como é que o cara ia... Não tem como, véio. Era uma cumplicidade incrível. Só que essa minha ausência deu espaço. Pessoas se aproximaram tanto dele quanto de mim. Assim, pessoas que no nosso convívio deixavam bem claro assim que não tinham credibilidade nem com ele e bem pouca comigo assim, e usaram dessa bem pouca e começaram a dizer que eu disse que alguém disse que alguém disse que disseram. Isso aí é para uma amizade tão bem construída, eu acho que é muito pouco. É muito pouco, porque a gente tinha uma história incrível, assim, a gente tinha um produto incrível, entendeu? Eu sou muito feliz, eu cansava de repetir isso, toda semana eu cansava de repetir isso. Cara, eu sou muito feliz aqui com esse padrão de vida que eu já tenho, é incrível. Pô, eu paguei a cirurgia da minha mãe, eu paguei a viagem que ela queria por Lençóis Mariano, que ela fala, só que é maranhense. Pô, eu tava ajudando meu irmão a reformar o apartamento dele. Então, tipo assim, compra um carro, Mosca. Carro? Não, pô. Eu dirigi 5 anos de Uber, pô. Eu aqui só vivo bebo porque eu vou gravar na terça, então eu não vou de carro. Quando eu sair, eu vou tomar uma. Então não tem pra que um carro. E assim foi se fazendo. E eu morava longe do Ceará e do aeroporto. E aí o Ceará falou, cara, eu vou me mudar. Tem um apartamento na minha rua, você podia vir morar aqui. Eu falei, pô, mano, não dá, mano, lá eu tô tranquilo, eu pago, é pequenininho o apartamento, mas eu pago tanto. Ele falou, cara, vem pra cá, é na mesma rua que eu, a gente vai produzir muito mais. Pô, eu vou pra casa do Ceará a pé, se eu quiser tomar uma, voltei bêbado de lá. E aí, cara, ele, pô, tanto fim que me convenceu. O aluguel era 2 vezes mais do que eu pagava lá, mas eu falei, pô, aqui eu vou economizar de Uber, quando chegar das viagens, já estamos em casa, a gente vem no mesmo Uber, vai ser incrível. E aí chegou a pausa para os últimos 2 shows do ano, calhou de ser em Brasília. E eu tinha mudado para essa casa, tinha 10 dias. E aí tive que comprar uns móveis, comprar umas coisas assim, que pra mim é surreal eu ir num lugar comprar uma televisão igual aquelas que a gente via nas Casas Bahia lá. Ligava pra minha mãe, olha mãe, a TV e tal. E assim por fez, cara, a gente muito feliz assim. E aí fui embora pra Brasília fazer os shows. E a gente passou 2 dias lá, tanto que os meninos ficaram lá comigo mais dias, o Ceará foi resolver as vidas dele lá,
pro Nordeste, e assim ficou, cara. A gente tinha nossos conflitos, e a gente discordava muito, se zoava muito dentro da van ali, no camarim, nos bastidores. O Ceará sempre falava, eu que sustento essa galera toda aqui. E a gente falava aí, a gente tinha uma piada que era assim, se perdeu as mensagens que a gente manda sobre o texto, não tem show, ninguém tem show, e a gente se zoava nisso. A gente se zoava, sem a gente tinha uma piada do FIFA que era assim, o cara dava um lançamento pra mim, eu fazia um gol, o cara nem agradece, a gente dizia, não, se não fosse você eu não tinha nem onde morar. Então era essa piada que a gente zoava. Não, se não fosse você e tarará. E eu e o Ceará tinha essa cumplicidade de se zoar com isso. Não, se não fosse você, minha mãe não nem caminhava, tinha uma zoeira dessa. Era nesse nível de zoeira. Então, cara, começou que a gente volta pra cá, pra Curitiba, pra começar 2026, tinha uma gaveta de episódios, a gente vem roteirizar algumas coisas aí, e a gente recebendo um amigo meu na minha casa, porque quando um amigo meu veio, que foi convite do próprio Ceará, jogando Fortnite, você devia vir e tal. Eu tinha dado a ideia desse amigo meu vir escrever há 2 solos atrás, não nesse, mas o Ceará não conhecia ele, acabou conhecendo por conta do Fortnite, e convidou ele, e ele veio. Só que é um cara que ele nunca ficou num hotel. Aí eu falei, cara, em vez de tu pagar pro cara ficar lá, como eu mudei pra uma casa nova e tem quarto de hóspede, olha isso, cara. Eu era Uber, eu tenho um quarto de hóspede em casa. Eu falei, cara, ele podia vir aqui pra casa, eu pego a grana que tu ia pagar na hospedagem dele e eu arrumo o quarto dele. Foi só isso. Porque a gente vai dormir tarde jogando FIFA, a gente vai se zoar, tomar cachaça, vai ter mais cumplicidade na hora de criar uma história. E assim por fez. E aí a gente tava tranquilo tal, e da mesma forma, eu tô recebendo um amigo em casa, tenho meus compromissos, acabei não indo em alguns lugares que o Ceará tava, tanto num jogo, alguma coisa, e aí, cara, é um cara que tá vindo de uma vida, de algumas coisas que vocês sabem, bem conturbada na vida dele, então eu não queria botar mais nada na cabeça do Ceará. Se eu me incomodei com o Ceará sei lá, fumando na van ou comendo doce demais porque ele tem uns problemas de saúde dele, eu optei por não estragar, não arranhar nossa relação com esse tipo de reclamação. E aí eu desabafava com quem estava perto da gente. E essas pessoas podem ter entendido errado. E chega nele algo totalmente distorcido, frases que eu jamais diria. O Ceará nunca será o número 1 porque eu tô aqui. Eu nem show solo eu tinha, cara. Eu nem fazia show, como assim, cara? Eu sou escada para um dos maiores comediantes do país. Isso é incrível. Isso é absurdo, cara. Eu criei um produto, o Ceará me zoa, eu zoo ele. Quando ele fala, a boca dele é podre, isso é uma zoeira nossa do Fortnite, porque é uma história com meu pai. Então, cara, ninguém acompanhava o nosso raciocínio. As pessoas estavam na mesma mesa que eu e o Ceará tomando cerveja, ficavam deslocadas, porque eu zoando ele me zoando, não dava para entender, era tão engraçado que a galera dizia, não tem como. E no meio da comédia isso é muito valioso, turma. Você saber contar uma história e arrancar a risada de alguém que não estava ali para sorrir, de um garçom, de alguém, isso é muito valioso para as pessoas, muito valioso. E aí, cara, no momento mais feliz da minha vida, eu recebo uma mensagem, não, eu quero conversar com você e tal. A gente tinha apertado as mãos uns 5 dias antes, e eu falei para ele, mano, toda vez que eu precisar de um dinheiro, o Ceará sempre subiu o meu salário de acordo com o trampo que a gente tinha. Eu apertei a mão dele no estúdio e falei, mano, lembre-se, toda vez que eu precisar de um dinheiro, eu quero fazer um produto para fazer nós dois ganhar dinheiro. Seja uma página no Facebook, um novo TikTok, seja algo assim. E aí eu ganho 50%, ele falou, fechado, irmão, tranquilo. E aí, cara, passou-se 5 dias, eu recebo uma mensagem, eu chego na casa do Ceará, ele fala que quer conversar comigo, eu vinha de um almoço. E aí ele falou, cara, a partir de hoje você não tá mais na magia do boteco. Isso pra mim foi um baque, eu tinha tomado umas 4 cervejas, eu não entendi. Ele falou, você tá fora do show, da magia, do podcast. Por que será? Porque disseram que alguém disse que você dizia que eu falava mal de Emerson Ceará em todo lugar que eu ia. Turma, Foi uma apunhalada assim nas costas.
Eu entendo ele ter ficado chateado por eu não ter pedido desculpa, mas eu não podia pedir desculpa por algo que eu nunca disse. E o Ceará tinha uma frase que era assim: eu não sou responsável pelo que você entende, sim pelo que eu falo. Então, ele queria que eu pedisse desculpas por acusações de pessoas que estavam falando, dizendo que eu disse. Isso foi muito triste, assim. Na hora a gente teve uma conversa ali, tal, e acusações, e eu sem entender nada. Como eu moro na rua dele, eu falei: eu vou para casa, amanhã a gente resolve tudo por um celular ou outro. E esse meio tempo foi muito tempo. As pessoas já disseram que eu disse mais coisas. No outro dia eu tentei conversar com ele e nada. Assim, hoje eu entendo assim muita coisa, né? A gente se aproximou de muitas pessoas se aproximaram da gente. O trabalho foi chegando muito longe e graças a Deus, gente até de fora do país mandou mensagem pra gente. E, pô, cara, eu tô bem tranquilo, assim. Vocês podem ver que eu não editei esse vídeo, assim, nenhum corte, né? Porque se eu tiver que voltar 10 casas, turma, eu vou voltar, pô. Eu vou voltar 10, eu vou voltar 1000. Porque se for, a mosca vai virar o mesmo, amigão, eu tô a 1.500 quilômetros de casa. Não tem parente. É frio. Então, se a mosca vai virar, eu vou estar mais os meus, pô. Então, assim, se você entendeu, a mosca é uma pessoa ruim e tal, cara, a minha missão fracassou. Então é isso. Pera aí que eu não vou cortar, não. Isso é o ar frio daqui. Aí a gente guia pra gente. O que acontece? Se você acha que eu me tornei uma pessoa ruim por dinheiro, cara. Dinheiro, irmão. Eu já sou feliz com o que eu ganhava 1 ano atrás, muito. Consegui trazer minha mãe para conhecer Curitiba, ela falava, é bem pertinho de Londrina. E eu trouxe minha mãe, trouxe meu irmão para cá. Então a gente viajou de trem, foi incrível. E assim, fama, irmão, deixa eu só te explicar o seguinte. As pessoas distorcem muito como que é a vida artística, é algo muito só. E não vai ter corte, é a janela aberta aqui. Eu não sei, cara. É incrível, foi maravilhoso. E é isso, se a galera, pelo menos você pensou, putz, se esse cara, não tem como. Se esse cara, velho, só fui eu, cara. Eu só fui eu nos lugares errados, eu acho. De ser gente boa com a galera e tudo. E se tiver que voltar 10 casas ou 20, não, fiquem tranquilos, eu tô tranquilo. Eu tô de boa, tô em paz. Não é isso aí que vai me enlouquecer, assim. Me deixou muito triste, né? Muito, muito triste. Mas eu entendo, pô. Como a gente sempre diz, Deus é bom o tempo todo. E fica aqui, né?